Olá, hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia do Dentista, vamos falar também sobre o Dia do Macarrão. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebate@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje, nós recebemos o terapeuta e professor Francisco Magaldi, além do advogado Dr. José Lúcio Fernandes. Como convidados de hoje, nós recebemos o professor e cirurgião dentista Edson Stecker, o chefe de cozinha Marcão de Paula, além da nutróloga doutora Alice Amaral. E hoje, dia 25 de outubro, é comemorado o Dia do Dentista. A data se refere à criação dos primeiros cursos de odontologia do país, ainda no século XIX. E hoje, aqui na mesa de debates, você vai acompanhar uma conversa sobre essa profissão e os seus maiores desafios. Para isso, recebemos o professor Edson Stecker. Você está acostumado a ver ele aqui todas as quintas-feiras como debatedor. Hoje, também como convidado, à terça, para poder falar desse Dia do Dentista. Obrigado pela sua presença aqui, professor. Por começar falando da sua trajetória. Bom, eu primeiro, antes, quero cumprimentar o público e dizer que eu estou um pouco nervoso. Eu estou acostumado a sentar naquela posição como debatedor, hoje eu estou aqui sendo entrevistado. Então é impressionante como isso toca na gente. E mesmo porque nós vamos falar da minha profissão, a profissão que eu tanto amo. Eu quero começar cumprimentando todos os meus colegas, os dentistas, os mais antigos, os aposentados, os mais jovens, os mais experientes, aqueles que dedicaram uma vida inteira para com a arte de curar, de restaurar, de reabilitar, de restituir o sorriso e o bem-estar e a autoestima das pessoas, dos seres humanos. A esses, os nossos cumprimentos para que esses jovens tenham o incentivo de permanecer de 35, 40, 45 anos atuando nessa profissão que eu, especialmente, amo demais. Meu bom dia a todos, principalmente a classe odontológica. A minha trajetória na odontologia começou aos 9 anos de idade, quando detectei a primeira cárie. Nós morávamos num lugar muito distante, era um chamado Sertão de São Paulo, que era divisa com o sul do Mato Grosso, e nós não tínhamos recurso. Uma vez ao mês ia naquela região um dentista, talvez de Ribeirão Preto, uma cidade mais próxima, ele dava uma assistência lá. E aquela região, uma região de terra roxa, terra vermelha, e as pessoas tinham a cor da terra, as roupas, a barba, o cabelo, porque é uma região muito quente, pouca água, então as pessoas tinham que tinha a cor da terra. Ela assim. Quando eu vi o dentista pela primeira vez, ele estava de roupa branca, cabelo bem penteado, unhas limpas, mãos limpas, e eu entusiasmei com aquilo. Falei, puxa vida, isso aqui é uma profissão digna. Não que outras profissões não sejam dignas, como a do meu próprio pai, mas eu achei aquilo fantástico. E aquele dia eu decidi que eu seria dentista. E tive que fazer uma trajetória muito longa para poder chegar a Juiz de Fora na Universidade Federal e prestar vestibular. Aí isso demorou muito tempo. Muito bem, talvez 10 anos depois eu estava aqui em Juiz de Fora e já na reitoria da rua Benjamin Constant, me inscrevendo para o vestibular, passando na primeira turma, e com muita dificuldade, porque não tinha familiares aqui, não tinha amigos conhecidos, e aí, então comecei, como tantos outros começaram a vida, com muitas dificuldades. E descobri que muita coisa tinha que ser mudada. E você só muda hoje através do conhecimento, através do estudo. Nunca parei de estudar. Estou hoje com 70 anos e continuo estudando. Incentivo a todos que façam a chamada educação continuada. Estudei tanto que hoje eu sou dono de uma escola. Eu criei primeiro uma escola de pós-graduação da Associação Brasileira de Odontologia. Eu criei, desculpa falar isso, nós criamos porque eu era presidente de uma associação na qual nós tínhamos vários diretores com visão ampla também, e nós criamos, antes mesmo da própria Universidade Federal, naquela época não tinha, em 1990, nós não tínhamos nenhum curso de pós-graduação em odontologia. Então a odontologia começa a mudar nessa época, porque com a criação dos cursos,
O curso é crescimento, é aprimoramento, é refinamento do trabalho que você faz. Depois, nós fomos convidados, fomos para a Suprema, criamos lá o primeiro curso de odontologia também em faculdade particular, e mais tarde eu, ousadamente, criei uma escola própria, que é o Sense Odonto, onde nós atuamos, temos lá uma clínica e também uma escola de pós-graduação. Então, essa é a minha trajetória em Juiz de Fora nesses últimos 40 anos, e bem vividos, bem aproveitados, e feliz pelas realizações. Essa é professor Edson Stecker, para mim é um prazer tê-lo aí como convidado, conheço. Nós nos conhecemos há muitos anos e temos uma vida bem paralela, bem parecida. Honório, né? Isso então, mesmo. Conheço a sua trajetória pessoal, profissional, é um prazer muito grande estar aqui, né? E fica difícil para a gente, né? Ainda mais eu, né, formado em ciências jurídicas, aí a gente entrar um pouquinho na saúde. Mas, de qualquer maneira, eu quero parabenizá-lo, né, na sua pessoa e todos os dentistas, cirurgiões dentistas, por essa data especial do 25 de outubro, que decorreu, Vila Real, é do decreto 9.311, ainda no Império, né, de 1884. Então, já são 132 anos, né, da criação dos cursos de odontologia, de graduação em odontologia no Rio de Janeiro e na Bahia. E também o Dia do Dentista e o Dia Nacional da Saúde Bucal também, que eu acho que é muito importante. A pessoa tem que realmente fazer visitas periódicas. Professor, mas eu queria saber, a gente sabe que antigamente o dentista trabalhava ainda com aquele pedal, né? Todo mundo tinha medo daquele motorzinho, ligava o motorzinho, todo mundo queria fechar a boca, o dentista mandava abrir a boca e tinha que ser com a mão, era difícil, hoje já tem aparelho. Desses 132 anos da criação dos cursos de odontologia, o que o senhor destaca em termos de inovação, como facilitou a vida do dentista? Hoje está muito melhor fazer o tratamento dentário. Para responder isso, tem que conhecer a história também, a história da odontologia. Nós temos um outro orgulho em Juiz de Fora. Nós temos talvez a terceira faculdade de odontologia do país, em Juiz de Fora. A primeira na Bahia, no Rio de Janeiro, e depois em Juiz de Fora. Nem São Paulo, nem Belo Horizonte, não tinha ainda uma faculdade, nem cidade nenhuma do país, mas Juiz de Fora criou aqui no Gramberi, através de um grande mestre, Coelho Souza, Augusto Coelho Souza, trouxe para cá alguns conhecimentos e plantou em Juiz de Fora a primeira faculdade de Minas Gerais, pelo menos, e a terceira do Brasil. Permita-me tomar um pouco de água e eu vou falando, vou ficando de boca seca. Hoje, portanto, Dia do Dentista, né, como o Dr. José Lúcio falou, criação dos primeiros cursos de odontologia, você explicava sobre isso, né? Também aqui em Juiz de Fora. Também, exatamente. A primeira faculdade de odontologia de Minas Gerais nasceu aqui em Juiz de Fora. E depois foi uma crescente, grandes professores. Que funcionou aqui na Floriano Peixoto? Comecei aqui foi na Espírito Santo, Rua Espírito Santo. Já esteve, inclusive, na Avenida Rio Branco, fui para o Espírito Santo, depois para o campus universitário. Nessa trajetória, muitos ilustres professores passaram pela Faculdade de Odontologia e com aqueles equipamentos, vamos chamar de rudimentares. Hoje nós temos na Associação Brasileira de Odontologia um museu dessa trajetória, desde aqueles consultórios que eram desmontáveis, colocados em lombos de animais, de burros ou de cavalos, e que os dentistas trabalhavam nas fazendas, nos povoados. Ele era um lutador, uma pessoa que eu valorizo demais. Ele não tinha uma formação acadêmica, mas ele tinha uma grande vontade de curar, de consertar, de acertar. E por causa dessas pessoas, nós estamos hoje aqui publicando trabalhos, fazendo trabalhos maravilhosos em competição com os países europeus, americanos, igualdade de condições ou até um pouco a mais, um pouco acima, porque o brasileiro, além de estudioso, é muito criativo. Então, quando surgiu a implantodontia no mundo, os brasileiros já estavam inseridos no contexto e começaram a desenvolver técnicas e
montaram fabricantes de implantes aqui no Brasil para baratear os custos e ter acesso à comunidade menos privilegiada, vamos dizer assim, que o Brasil é um país menos privilegiado se comparado com a Suíça, com a Suécia, com os Estados Unidos. Então, o acesso ao tratamento odontológico é mais difícil, mas com a criatividade do brasileiro, criando aqui as fábricas de implantes. Vejam bem, um implante importado, ele tem um valor, um custo 3, 4, 5 vezes mais caro do que o fabricado no Brasil. Então, hoje, a acessibilidade a esse tratamento vamos dizer, é possível em todas as classes sociais. Eu continuo depois, tá? Isso. Vamos para um rápido intervalo. A nossa conversa com o professor Steca vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje começando com o professor cirurgião dentista Edson Steca sobre o Dia do Dentista, que é comemorado hoje. Antes da gente continuar a nossa conversa com o professor Steca, gostaria de reforçar para você que ainda dá tempo de comprar o seu Diário Regional de hoje. Hoje no Diário Regional você acompanha a colisão entre carreta e ônibus, causa 6 mortes e deixa 42 feridos, caso que aconteceu ontem na BR-040. Todos os detalhes estão nas páginas do Diário Regional que você acompanha hoje. Também mais um selo da promoção Bairros do Coração, que a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, mais notícias de Juiz de Fora e região você acompanha aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você. Professor Steca, como que foi essa transição para de cirurgião dentista para também virar professor, para também poder lecionar novos dentistas? Veja bem, nós dirigimos a Associação Brasileira de Odontologia, criamos a Escola de Pós-Graduação em Odontologia lá nesse local. Então, fui procurado por um grupo de empresários para que criássemos a primeira faculdade particular de odontologia. Então, eu expliquei que para fazer um projeto pedagógico, basta você ter muito conhecimento da área. Agora, para enviar esse projeto para o Ministério da Educação, só pode ser enviado por um mestre ou doutor. Então, nesse período, eu fui fazer o meu mestrado, e o mestrado é o que te habilita a ser professor. Você insere agora na área acadêmica, nós fizemos o projeto pedagógico, encaminhamos para o Ministério da Educação, a comissão que julgou aquele processo. Eu, quando falo, fico emocionado, porque julgou assim, sem ressalva e com louvor. Um projeto aprovado, sem ressalva e com louvor. Então, a partir dali, eu fui inserido. Você não precisa ser professor para criar uma escola, mas você tem que ser professor para estar dentro de uma sala de aula. E nem todos os professores têm os cursos, tantos cursos de pós-graduação. Ele tem que ter conhecimento e gostar de fazer aquilo, lecionar, ensinar aos alunos. E aí eu fui tomando gosto pela coisa, só que eu tenho um perfil que eu não gosto de ser subordinado, não gosto de ser empregado. Desculpa que eu estou falando, não gosto de ser empregado de ninguém. Eu tive uma trajetória dentro do Ministério do Exército, eu sempre tinha um superior hierárquico. Eu falei, não quero continuar aqui. Então, a minha vida é de profissional liberal. Eu sou o dono do meu negócio, eu sou o chefe, sou responsável. Não quero que tenha um jeito, meu perfil. Como o doutor José Lúcio, que tem o seu escritório de advocacia, como a doutora Alice, e assim, nós todos somos profissionais liberais. Certo? E a partir do momento que você passa a ser subordinado, você fica, eu acho que fica meio atado. Os nossos projetos, aquela vontade de você mudar as coisas, ficam engessados. Há quase 10 anos, nós debatemos muito sobre a criação da odontologia hospitalar. A necessidade de se ter um dentista, um corpo de odontologia dentro de um hospital, principalmente nas UTIs. Nós sabemos que um nosocomiado que fica, vamos chamar, entrevado lá durante 1 a 2 semanas ou mais, ele não tem uma higiene bucal, ele não consegue fazer, as pessoas que estão ali não têm habilidade para fazê-lo,
e essa pessoa fica com a boca extremamente contaminada. Vai que naquele momento fala assim, vamos entubá-lo, e você estará arrastando para o pulmão, para o estômago, onde aquelas bactérias que estão instaladas na gengiva, na língua, nos lábios, na boca. E você estará transformando uma doença mais leve numa doença muito mais séria. Então, nós queríamos que fosse entendido isso. Hoje, projetos estão na Câmara Federal aprovando isso, a odontologia dentro dos hospitais. Aproveitando esse ensejo, primeiro eu vou mandar aqui um abraço para minha filha, que faz odontologia. Parabéns pelo seu dia. Isso mesmo. Espero que em breve você tenha seu DR no nome, né? Isso mesmo. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, por exemplo, existem várias doenças que a gente sabe, como candidíase e outras mais, que aparecem na boca devido à baixa imunidade. Essas pessoas que estão em condição hospitalar já estão numa baixa de imunidade, claro, né? Ocasionado por algum problema físico ou até o psicológico. Então era fundamental que isso acontecesse. Então, mas durante eu quero, professor, só complementar, o tempo seu vai ser curto, também queria abordar isso, que eu acho que é da maior importância para os telespectadores, que é a questão das bactérias, né? Porque o dentista cuida do dente, né? Da gengiva, né? E dos ossos da face, né? E muito em questão essa bactéria, porque tem pessoas que não têm atenção devida quanto a isso, né? Sim. E através da boca, essas bactérias entram pelo sangue e pode até ocasionar doenças cardíacas. Nas cirurgias, principalmente nas cirurgias bucais, nos tratamentos endodônticos, chamado tratamento de canal, você pode sim contaminar, levar para uma região mais importantes essas bactérias e transformar, inclusive, problema cardiológico. Então, hoje, por favor, eu recebi um artigo onde estava relacionando problemas dentários com câncer de próstata. Né? E a gente sabe da importância dos dentes na saúde de modo geral. E por mais que a gente tenha evoluído em relação a isso, porque assim, a gente vem de uma época que a gente só tinha acesso à tratação, hoje a gente já tem acesso à prevenção, mas infelizmente a população de modo geral acaba negligenciando isso. Sim. Eu observo no meu dia a dia do consultório que eu examino a boca dos meus pacientes e eu pego pessoas com poder aquisitivo alto e com os dentes que você não acredita. Eles não dão a devida importância. Doutora Alice, é cultural, porque esses jovens de hoje, eles estão já treinados, estão acostumados a fazer uma boa higiene bucal. Mas quem nasceu há 60, 70, 80 anos atrás, nem tinha acesso à informação, aos produtos, às escovas. E assim permaneceram. Hoje são mais arredios a esse sistema de a escova tem que ser nova, o dentifrício tem que ter fluoreto e usar o fio dental com muito cuidado. Ação profilática também, exato. Né? Então, os colutórios, os enxaguatórios bucais e uma alimentação saudável. Alimentação saudável. Nós vivemos num país em que há uma fartura de alimentos de folha, de legumes, de frutas, e que é o mais em conta, o mais barato, mais acessível à população. Mas por uma questão cultural, ou sei lá, por envolvimento de propagandas, prefere os fast food, prefere os achocolatados, os refrigerantes, os gaseificados. Tem aquele japonês, né, que ficou lá numa ilha 20 anos achando que a guerra ainda continuava. Lembra disso? E ele não teve acesso nem à pasta de dente, escova de dente, nem nada. Mas ele tinha uma alimentação saudável, porque não tinha nada industrializado. E ele não tinha uma cárie depois de 20 anos sem escovar. Mas o maior exemplo disso é o seguinte, nós viemos de um período de pré-história. Lá não tinha médico, não tinha dentista, não tinha ninguém. Como nós chegamos até hoje aqui? Porque por não ter essa facilidade de se manufaturar os alimentos, e se pegava na natureza. Isso conseguiu trazer o homem até hoje. Essa que é a grande verdade. E eu quero falar agora mais para o pessoal da terceira idade. Aqueles que realmente não tiveram acesso à informação, à orientação da saúde bucal, que eles ainda podem recuperar o sorriso, a mastigação, que a mastigação é o início de uma digestão, uma boa digestão, e a autoestima, através das reabilitações orais com os implantes dentais. Nós começamos nessa área há mais de 20 anos
era muito mais complexa. Hoje está muito mais simples, muito mais fácil, os profissionais estão muito mais treinados, os equipamentos, os materiais estão muito mais acessíveis. Então, é possível que você, no final da sua vida, você que educou os seus filhos, que batalhou a vida inteira para comprar a sua casa, comprar o seu carro, e chega no final da vida, não tenha o prazer de se deliciar com uma alimentação saudável. Então, você ainda pode fazer isso. O professor Edsteca, aproveitando o ensejo, que o senhor é líder de classe também, né? Há muitos anos eu estou envolvido. E professor, então sabe muito bem as questões, nós estamos falando do dia do dentista. Na questão profissional, na qualidade de ensino, no mercado de trabalho, como é que está a situação hoje do dentista? Nas faculdades aqui até a necessidade da população, como é que está essa... Pergunta excelente, porque eu pensava também que você faz fazendo o curso de graduação, você está apto a fazer tudo. Não. Você também sabe, se você não direcionar um foco para uma coisa, você faz um pouco de tudo mal feito. Ou de a especialidade tudo. Você tem que realmente buscar uma especialidade, ou se especializar em várias coisas. Não só uma, se especializa sempre, se aperfeiçoe sempre. Então, eu digo que o mercado de trabalho ele é ruim para os ruins. Para os que se destacam, para os bons, ele é excelente. Nós temos muita gente ainda, muitos desdentados, muitos dentes cariados, nós temos muita doença gengival, muitos dentes mal posicionados. Mas aqueles profissionais que realmente se compenetram da responsabilidade de fazer o melhor, pode estar certo que ele tem uma agenda sempre cheia. Não são os fanfarrões, eles são compenetrados. E eu estou aqui dando um puxão de orelha naqueles que também não quiseram, não cresceram, não estudaram, não buscaram mais conhecimento. Infelizmente, a vida é assim, tem que ter todos os níveis. Mas eu, nesse dia em que comemoramos o dia do cirurgião dentista, eu incentivo sempre, busquem a educação continuada, busquem o aprimoramento, busquem os melhores materiais, monte os seus consultórios bem aconchegantes e sejam, antes de tudo, humanos. Pense que um dia você pode estar do outro lado. Vamos para o intervalo, na sequência vamos falar sobre o dia do macarrão. Voltamos já.